E se eu te dissesse que as conversas de hoje sobre amor, gênero e identidade não são tão modernas quanto a gente costuma pensar? Vamos dar uma olhada em como esses temas, que parecem super atuais, na verdade ecoam há milênios nas mitologias mais antigas do mundo. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente tende a ver essas discussões como algo do nosso tempo. Mas e se os ecos dessas identidades, desses amores, sempre estiveram ali presentes nos mitos que formaram civilizações inteiras? Vamos ver que talvez essas histórias nunca estiveram tão escondidas assim. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender como é que se lê o passado com o olhar de hoje. Depois, vamos caçar esses ecos na Europa e na Ásia. E, no final, vamos pensar um pouco sobre o que essas histórias tão antigas significam pra gente hoje. Ok, antes de mergulhar de cabeça, um ponto super importante. Usar rótulos modernos como gay ou trans para falar de histórias de milhares de anos atrás é complicado. A gente precisa ter muito cuidado porque estamos inevitavelmente olhando o passado através das lentes do presente. E olha, essa citação do Devdutt Patnaik resume a ideia de um jeito perfeito. Quando ele usa o termo queer aqui, ele está falando de tudo aquilo que foge da norma, sabe? Ele sugere que os mitos funcionam como um espelho do inconsciente coletivo de uma cultura. Ou seja, ali aparecem as verdades e os desejos que a sociedade da época muitas vezes tentava reprimir. Então, o ponto-chave é este. Não estamos dizendo que uma figura mitológica se via como gay ou transgênero. Esses conceitos nem existiam. O que estamos fazendo é procurar por temas, por símbolos e por narrativas que ressoam com essas experiências. São esses ecos de identidade que atravessam os séculos. Bom, nossa primeira parada é a Europa. Mais especificamente, a Grécia e a Roma Antiga, onde as histórias que foram contadas acabaram virando a base de quase toda a cultura ocidental. A mitologia grega, por exemplo, está cheia desses casos. Pense em Aquiles e Patroclo. A gente está falando de dois guerreiros com um laço tão, mas tão profundo, que a dor de Aquiles quando Patroclo morre se torna o ponto alto da Ilíada. Ou então o amor trágico do deus Apolo pelo mortal Jacinto. Essas histórias de afeto intenso entre homens não eram secundárias, elas eram dignas de épicos. Agora, se a gente for falar de fluidez de gênero, a história de Tiresias é simplesmente fascinante. Ele foi um vidente que viveu como homem e como mulher. E justamente por ter essa experiência única, os deuses o chamaram para resolver uma briga sobre quem sentia mais prazer. A resposta dele o deixou cego, mas também o tornou uma figura lendária. E essa ideia de juntar os dois gêneros vai ainda mais longe, né? A mitologia grega nos deu a própria origem da palavra intersexo. A história de Hermafrodito, que era filho de Hermes e Afrodite, conta que a ninfa Salmacis se apaixonou tanto por ele que pediu aos deuses para se unir a ele para sempre. E o pedido foi atendido, fundindo os dois num único ser. Subindo agora para o norte da Europa, a mitologia nórdica nos mostra um contraste muito interessante. De um lado, para os guerreiros mortais, ser visto como afeminado era uma vergonha terrível. Mas, do outro lado, no mundo dos deuses, as regras eram outras. Loki, o deus da trapaça, não só se transformava em mulher, como chegou a dar à luz a um cavalo. Essa mesma tensão entre a norma social e a realidade das relações humanas também aparece de forma mais sutil nos mitos celtas. Ali, as coisas são mais veladas, mas leituras modernas encontram um homoerotismo muito forte nos laços entre guerreiros. O relacionamento de Cuchulainn e Ferdiade é um exemplo poderoso, com uma intimidade e uma dor que lembram muito os grandes amores trágicos da Grécia. Nossa jornada agora cruza o mundo e nos leva para a Ásia. E aqui a gente vai encontrar exemplos ainda mais diretos e variados de diversidade de gênero e sexualidade nas tradições mitológicas. E aqui, os exemplos ficam ainda mais explícitos. Pensa só, enquanto em muitas culturas a gente precisa interpretar símbolos e subtextos, o folclore chinês tem uma divindade dedicada especificamente ao amor entre homens, o Tu Erchen, conhecido como o Deus Coelho. E a história da origem dele é incrivelmente comovente. O Tianbao era um homem comum que se apaixonou por outro homem. E esse amor o levou a uma morte trágica. Só que, no submundo, os deuses entenderam que o crime dele foi um crime de amor. E por isso o transformaram em um deus para proteger e abençoar outros como ele. É uma história poderosa de redenção. Já na mitologia hindu, a fluidez de gênero não é uma exceção, é quase uma regra para o divino. Os deuses não estão presos a uma forma só. Eles se transformam, mudam de gênero, tudo para cumprir seus propósitos sagrados. E essa capacidade de mudança é vista como um sinal de poder.
Talvez a imagem mais poderosa disso seja Ardhanarishvara. É uma forma que é metade o deus Shiva, metade a deusa Parvati. E a ideia aqui não é de conflito, mas de síntese, de união. Simboliza uma verdade universal, que o masculino e o feminino são, na verdade, duas metades de um todo que não pode ser separado. Indo para as tradições budistas, a ideia de gênero ganha outra camada. Em vez de ser uma identidade para ser explorada, o gênero pode ser visto como uma construção que precisa ser superada, transcendida, no caminho para a iluminação. Os Bodhisattvas são exemplo perfeito disso. O mesmo ser espiritual, Avalokiteshvara, é visto como uma figura masculina no Tibete. Mas, conforme sua história viajou para a China, ele se transformou em Kuan Yin, uma das deusas mais queridas, uma figura feminina da compaixão. Isso mostra que, para a essência espiritual, o gênero é fluido, é adaptável. Certo. Então, depois dessa viagem pelo mundo através dos seus mitos, o que fica? Qual é o legado que essas histórias antigas deixam para a gente hoje? A principal lição, eu acho, é bem clara. Essas não são ideias novas. Elas são aspectos atemporais da experiência humana. Estão costuradas no tecido das histórias que a gente conta há milênios para tentar entender o mundo, os deuses e, principalmente, para entender a nós mesmos. Então, fica essa reflexão. Se esses ecos de identidade sempre fizeram parte da nossa história, das nossas mitologias, o que mais será que o nosso passado compartilhado tem para nos ensinar, se a gente parar para ouvir com novos olhos e um coração mais aberto?